prazer estar com você. É um prazer, eu sou a Amanda, não sei se todos me conhecem, sou uma das professoras da Viver, sou psicodramatista, supervisora de data, eu sou professora universitária, sou tia de 12 sobrinhos, a mais nova de 6, moro aqui no Campeche e sou uma fã de Zerka e dos escritos dela. E aí, ano passado, o nosso grupo ele funcionava antes com várias pessoas trazendo suas contribuições. Aí chegou um determinado momento que, democraticamente, eu disse: vamos estudar os livros de Zerka, porque acho que a gente precisa falar de mais mulheres e dar mais espaço para mulheres nesse psicodrama. Então, vamos falar um pouco mais dela e nesses espaços. Fui acolhida pelo grupo e agora a gente está no segundo capítulo de realidade suplementar. A ideia é que a gente faça uma leitura mediada, que todo mundo possa ir trazendo suas contribuições, que não se dê de forma passiva, que a gente possa construir junto. Arthur, seja bem-vindo, que bom te ter por aqui. A todos vocês que estão chegando, sintam-se bem-vindos, sintam-se abraçados, é muito bom compartilhar espaço com todos vocês. O nosso grupo agora vai ter esse horário aqui na terça-feira, quinzenal, a gente vai se reunir e a gente vai sempre mandar o capítulo com antecedência de uma semana, para que vocês possam, então, até semana que vem, até terça da semana que vem, você já tem o próximo capítulo para a gente continuar fazendo a leitura juntos. Certo? Alguma dúvida, algum questionamento, algum desespero? Não. Não? Então, Carlos, apresenta aí. Não tem muito mais o que falar, né, Amanda? Você já... Tem o teu nome, tem o teu papel. Tá, vai me dar o script, vamos lá. Então, eu me chamo Carlos, eu também faço parte da coordenação do grupo de estudos junto com a Amanda, com a Gabriela Vidal, que é a figurinha carimbada por aqui também, junto com a Francine. Já faz um tempo, então, que a gente vem trazendo o livro da Zerka, e já vinha falando nos bastidores de trazer mais do teórico para o grupo de estudos, além da vivência de outras pessoas que trabalham com psicodrama. Então, a gente continua com a Amanda mediando, mas a gente costurando junto com ela e pensando junto o que Zerka deixou para a gente. O capítulo hoje estava até conversando com o Jorge, é um pouco curto, mas ele traz muita coisa legal para a gente pensar, e pensar quais são as nossas surpresas, né? Então, é muito bom vê-los aqui, ver um monte de carinha nova, ver um monte de gente pedindo para entrar, agitando o grupo. E vamos dar início então, Amanda. Lembrando que esse encontro está sendo gravado, então se em algum momento alguém não queira aparecer ou não queira que o que for dito aqui seja postado posteriormente no canal do YouTube, é só avisar a gente vê uma maneira de cortar, de editar o vídeo. E, Amanda, é contigo aí. Beleza. Bom, gente, então eu vou compartilhar a tela, mas eu acho que se tem alguém além da Carol, né, que tenha baixa visão, ou seja, uma pessoa com deficiência visual, pede lá no grupo para você acompanhar com o arquivo também, se você quiser ir junto, né? Eu sei que às vezes o leitor também atrapalha um pouquinho, mas se quiser ir acompanhando junto, é só pedir lá no grupo o arquivo. O Arthur também está sem material, ele está no Recria 3, se alguém puder mandar. Vou lá. Bom, seguindo aqui o nosso compartilhamento, eu gosto muito desse capítulo e eu gosto muito do título dele, que é o momento de surpresa. Vamos primeiro mapear aqui no nosso grupo, fazer um mapeamento. Assim, quando vocês pensam em surpresa, qual é a sensação que vem, que antecede a essa palavra? Assim, eu pensar em Frio na surpresa. barriga. Hum? Frio na barriga. Frio na barriga. O que mais? Alegria. Alegria. Coisa boa. Coisa boa. Encantamento. Encantamento. Pode ser uma surpresa boa ou ruim. Pode ser uma surpresa boa ou ruim, verdade. Quando eu penso em surpresa, eu que sou extremamente controladora, eu penso em descontrole. Então, deixa eu ver aqui no chat, inquietação, curiosidade, arrepio, inesperado, ansiedade, mistério, é por aí. E a gente vai falar um pouquinho disso. Em que medida, e eu acho que é isso que a Zerka nos chama, né? Em que medida que a surpresa
coloca em xeque nossas conservas. Em que medida que a gente está pronto para fluir com as surpresas, para dar uma resposta espontânea às surpresas, né? E aí ela começa dizendo que os momentos de surpresa são mais comuns em nossa vida cotidiana do que podemos imaginar. As surpresas constituídas por eventos externos, totalmente inesperados, que nos causam um impacto. A outra forma de surpresa, que é mais de uma ordem intrapsíquica. Por exemplo, podemos nos surpreender com a distância existente entre as nossas expectativas e a realidade. Vamos pegar esse ponto aqui. Esse ponto aqui é muito importante. Então, gente, ó, a gente está falando de dois tipos de surpresa. Uma coisa é, você está aqui, você sempre marca de pegar o ônibus às 7 e o ônibus das 7 não passa. Ou ele passou mais cedo. Ou chegou um pacote que era inesperado. Ou uma pessoa que nunca falou com você, falou com você. E outra coisa é você que está chateado porque alguém não seguiu um script da sua cabeça que só você mesmo sabe. Porque alguém não cumpriu um papel, ou não falou, ou não fez alguma coisa que só você colocou no outro. E a gente não faz isso, né, gente? Óbvio que a gente não faz, porque aqui todo mundo já espontâneo, criativo, inovador, a gente está sempre criando revolução criadora em pessoa. Ninguém aqui tem essa necessidade, então nós já transcendemos isso, sabemos lidar com as surpresas da vida. Mas acho que é interessante a Zeca falar dessa surpresa que é intrapsíquica, que tem a ver com a expectativa e a realidade. E essas expectativas, então, elas vão ter a ver com os papéis, percebam. À medida em que significa que não houve tele, porque eu coloco no outro uma atribuição que talvez não faça parte dele, no desempenho do papel dele, da forma como ele assume esse papel, e de alguma forma eu quero que a realidade seja controlada, passe por um enredo, um script que eu mesmo formulei. Então, em geral, essa distância entre expectativa e realidade, ela está mais relacionada com o serva. Há uma dificuldade que eu tenho de lidar com o outro tal qual ele é e não tal qual eu esperaria que ele fosse relacionalmente, né? Alguém gostaria de trazer alguma contribuição nesse sentido, dessa diferença entre a surpresa de fora e essa questão da surpresa que é de ordem intrapsíquica? Algum exemplo, algum paciente? Pode falar, Carlos. Eu lembrei de quando a gente faz o átomo social, sabe? Uhum. E daí a pessoa, numa primeira visão de que ela vê aquilo fora dela, ela fica num tom de surpresa, assim, de perceber que talvez aqueles papéis todos que ela diz ter não existem de verdade aqui fora. Ou existem, mas em proporções totalmente diferentes do que o que ela se destina a acreditar que ela coloca, né? Uhum. E aí a importância do espelho, né, Carlos? Por isso que a gente, psicodramatista, né, valoriza tanto o espelho, que muitas vezes o espelho faz com que o sujeito dê conta disso mesmo, ó. Porra, eu esperava X e veio Y, mas nunca me foi oferecido Y, né? Nunca estava em jogo isso. É nesse sentido. Mais alguém gostaria de trazer uma contribuição? Um paciente que lembrou? Deixa eu seguir aqui, então. Depois segue dizendo, nesse momento de surpresa, a percepção da realidade se estilhaça. A pessoa subitamente vê-se numa zona de transição em que a realidade se mescla a esperanças, temores e sonhos. Tanto Moreno quanto o filósofo surrealista Breton deram muita atenção a esse momento de transição. Acho que isso aqui também é muito importante. Então, quando a gente está falando dessa surpresa que vem da criação de expectativas, né, que é um paciente que chega para a gente dizendo, nossa, mas eu realmente não esperava que ele se separasse de mim, foi uma coisa assim que me pegou de surpresa, eu realmente não esperava essa separação. E aí a gente começa a olhar para essa relação, a gente começa a ver uma sucessão de coisas em que eles foram se perdendo, às vezes não fazem mais coisas juntos, houve um processo, sei lá, de traição, uma infração à norma familiar, à norma conjugal, e aí começam a se perder. Na verdade, o sujeito estava se relacionando com uma versão idealizada do outro, com uma versão idealizada de si, né? Então tem uma relação de expectativa.
E aí, quando a pessoa se vê na surpresa, essa questão é muito importante, né? A percepção de realidade se estilhaça. Tudo que ela achava que era, se perde, ela volta lá para a indiferenciação. Por isso que a gente, quando acontece esses momentos, a gente tem que levar o paciente de novo ao reconhecimento do eu. Porque ele volta lá para a indiferenciação. Tudo que ele tinha enquanto de conserva de realidade, porque tinha a ver com as expectativas do papel do outro, se perde. E aí é nesse sentido que a gente também pode mapear, né? Ajudar o sujeito a olhar para isso, as expectativas que ele tem do outro, que medo que ele tinha, que medos eram esses que estavam ali, o que ele sonhava para essa relação, porque ele tem que separar o que ele espera, o que ele teme e o que ele sonha. Essas coisas precisam estar separadas para o sujeito fazer, de alguma forma, um reconhecimento de si que promova uma criação espontânea diante, por exemplo, de um divórcio. Acho que isso é bem importante. Vocês já repararam isso, assim, que quando o paciente ele tem um momento de surpresa que tem a ver com as suas expectativas, ele volta para a indiferenciação, ele fica perdido, ele precisa de novo fazer o reconhecimento do eu. Vocês já vivenciaram isso? Perfeito, Gente, eu não tô ouvindo nada. A gente está ouvindo, tá? Só para contar, porque numa dessas você está contando um segredo, a gente não devia ouvir. Alguém lembrou de alguma coisa, algum paciente que gostaria de Eu contar? lembrei de um caso de ter um relacionamento onde o outro era muito central em tudo. E daí quando esse outro deixa de fazer parte do relacionamento, quando se dá conta de que o outro era tão idealizado e não era realmente aquilo que eu queria para mim, eu perco esse outro, mas também caio nesse caótico e vou para esse lugar de quem eu sou, o que eu quero, o que eu escolho, o que vai ser de mim daqui para frente. Porque esse outro eu era ideal e não real. Exatamente, exatamente. Então, a surpresa, os atos de surpresa, quando eles são externos, eles põem em teste, em desenvolvimento a nossa espontaneidade. Agora, quando eles vêm de um mundo intrapsíquico idealizado, de relações idealizadas, de vínculos idealizados, na verdade, ele vai estar fazendo um reflexo de conservas que a gente precisa mapear e ajudar o sujeito a olhar para que ele tenha ações espontâneas na realidade, né? Mas alguém gostaria de trazer alguma contribuição, gente? Lá mais adiante, ele diz que o momento de surpresa, a pessoa se encontra num longo momento congelado. E aí, nesse momento, ela pode responder com lógicas de conduta que não necessariamente pode ajudar. É aí onde vem essa necessidade da volta e de colocar mesmo os pés na realidade, né? Porque até então também essa realidade que a pessoa se deparou, porque aí no texto fala que quando as portas da realidade se abrem, ela pode aparecer tudo que é criativo ou tudo que é destrutivo. Então, pode surgir um momento de arrebatamento como um momento de infinito terror. Achei isso muito interessante para a gente. A gente pode encontrar um paciente numa situação assim e ter que voltar para, inclusive, até trabalhar com essas lógicas, né, afetivas de conduta, que é o que faz a pessoa ficar congelada. Uhum. Exatamente. Tinha alguém que estava falando também junto com a Antônia, deixa eu só acender minha luz, que parece que eu estou na caverna do Batman, peraí. Sou eu. Eu queria saber sobre o processo de indiferenciação. O que seria isso? Carol, tu que não está me acompanhando, eu estou caminhando feito uma pata, porque eu fiz pilates e eu estou toda quebrada. Enfim, indiferenciação é um primeiro momento da matriz de identidade. A matriz de identidade é um modelo de relacionamento que a gente vai ter para o mundo, a forma como a gente vai se relacionar vai ter a ver com a forma como a gente teve nossas relações na matriz primária, nossas relações primárias, o nosso primeiro grupo que foi a família. Então, essas relações, elas começam na indiferenciação, que é quando o bebê não sabe direito quem ele é, quem é o outro, o que é o corpinho, o que é a roupinha, o que é a cama, o que é ele. Isso é indiferenciação. Antes do bebê começar a se reconhecer ou de fazer uma simbiose com o cuidador primário, de se misturar um pouquinho com o cuidador primário, ele está lá todo misturado com o ambiente, inclusive.
Então, um paciente indiferenciado é um paciente que está todo misturado. Se ele vem com coisas que ele acha que é dele, que a irmã falou que ele pensa sobre ele vem com coisas que ele está sentindo do ambiente que ele internaliza, ele vem com coisas que ele assistiu da novela. Então, ele vem todo caótico, cheio dessas informações que estão no ambiente externo, que ele traz para o ambiente interno. Aí, Carol, eu super acho massa, de repente, tu dar uma lida na teoria da matriz de identidade. Eu não sei se a gente falou sobre ela no grupo, não lembro se tem algum encontro sobre ela, mas se tem, tá lá no Viver Mais Psicologia no YouTube. Se não tem, eu sugiro que tu dê uma olhada na teoria. Fonseca é um dos autores que fala bastante sobre a teoria, que a princípio foi desenvolvida por Moreno e depois redividida em algumas fases, né? Hoje são 11, pelo Fonseca. E aí cada uma dessas fases representa um momento da nossa relação, desde que a gente é bebê até que a gente se inclui em um grupo. Então, essa primeira fase é a indiferenciação. É como se a gente voltasse para esse estágio caótico que a gente vivencia lá quando a gente é bebê. Obrigada, Amanda. Nada. Mais alguém? Aí, segue aqui. Pode falar, Laís. Eu vi que tu abriu o áudio, fechou. Abri. Então, enquanto você falava, eu fiquei pensando na questão da surpresa e que muitas vezes ela não é bem uma surpresa. É uma relação que a gente já vai, de alguma forma, alimentando com as expectativas que a gente trouxe, né? E aí, quando acontece uma ruptura, que tem algo ali mais grave, a gente fala, foi de uma hora para outra, né? Normalmente a gente escuta muito isso. E aí, quando você vai investigar, você vai percebendo os sinais daquilo ali, que você estava talvez tão focada ali na sua expectativa em relação ao outro, que você não conseguia, de fato, visualizar, né? Então, fiquei pensando sobre isso. Muito bom, Laís. Isso que tu traz, o Bustos fala bastante no perigo amor à vista. Quando ele fala desses fantasmas que a gente carrega, relacionais, que não são o outro, né? Que são as nossas expectativas sobre o outro, que a gente está entre eu e o outro, essas expectativas, elas afetam, né, a minha relação profunda. Então, eu estou sempre olhando o outro a partir de uma versão dele que às vezes não é mais ele ou nunca foi. E aí isso acaba desatualizando a relação e causando esse estranhamento, quando não haveria de ter um estranhamento, né? Bruno, tá com a mão levantada? Opa, tá me ouvindo bem? Tô. E quando essa questão da surpresa em relação a si mesmo, assim, eu penso isso principalmente naquele caso que eu acho que eu já te relatei outro dia, de um paciente em que ele vê o pai agredindo a irmã, e aí ele, para, né, em socorrer essa irmã, nas palavras dele, arremessa o pai longe. E aí, tipo, quando ele relata isso para mim, ele relata com uma certa surpresa visível na cara, a princípio, né? E ele fala, eu não sabia que eu podia fazer aquilo, eu não sabia que eu conseguia fazer aquilo. E ao mesmo tempo tem essa mistura de uma coisa meio de tipo assim, salvei minha irmã e ao mesmo tempo uma coisa de agredir meu pai. Então fica essa coisa meio ambígua, parece, assim, pelo menos quando ele relata me deixa esse sentimento, assim. Mas a minha pergunta é nesse sentido de quando essa expectativa é em relação a nós mesmos e não em relação a outra pessoa. Eu esperava que eu fosse super bem numa prova, tá tudo bem, mas eu não estudei, mas eu não me preparei, e aí de repente eu tô na prova e vou muito mal, e aí isso acontece muito com os pacientes, né? Não sei vocês. Aí, não, eu dei um exemplo da prova muito clássico, mas de forma geral, assim, não, é claro que ela vai voltar para mim, ela vai voltar, com certeza, eu vou falar com ela vai voltar para mim, ela tá comendo na minha mão. Essa dificuldade de percepção de si e da realidade já está super relacionada, Bruno, com alguém que está indiferenciado ou que criou um pseudo-eu, um pseudo-self, né? Que criou um falso eu em contato com a realidade. Ele não tem um sistema de reconhecimento de si que seja real. Ele tem um reconhecimento tem um processo de reconhecimento de si que é reativo. Reagindo à realidade, ele criou um sistema egóico, né? Um processo de reconhecimento de si que é em defesa da realidade, não dele mesmo. Então, eu fico imaginando que talvez ele tenha encontrado com uma parte genuína dele, ao ter entrado em contato com a raiva,
ao ter encontrado, né, no teu caso, o teu paciente. Provavelmente, porque todo mundo tem raiva, eu imagino que no lugar dele eu também teria raiva do meu pai, imagino que no lugar dele eu também agrediria meu pai, e acho que o que surpreendeu ele é lidar com a raiva como algo genuíno, algo que é dele, não é só do pai que é o vilão, algo que é dele também. A raiva também é dele. Né? E se vê agressor também. Isso também é ele. Isso também é ele. Então, isso é genuíno. E aí, claro, vem a surpresa quando a gente lida com uma parte nossa que a gente desconhece, que é aquele momento de insight do paciente que às vezes ele diz, meu Deus, eu nem acredito no que eu fiz, eu nem acredito que eu fiz aquilo, eu não sei como é que eu consegui, como é que eu dei jeito de fazer aquilo. É como se ele tivesse entrado em contato com um fragmento de si, né? Porque quando a gente olha para a matriz de identidade, é como se ela fosse dentro de um espectro, né? Várias tonalidades. Não é uma escada, assim, que cada grau já é um salto, né? Ela é gradativa. Então, vai ter gente com maior nível de reconhecimento de eu e vai ter gente que está começando o reconhecimento de si. E eles vão ter características diferentes. Eu diria que esse paciente está começando o reconhecimento de eu. Então, ele está aqui começando a entrar em contato com algumas características suas. E é um super momento para ampliar esse momento do reconhecimento de si. Porque, geralmente, a gente cria um pseudo-self para não entrar em contato com as nossas... com o papel complementar patológico, né? Então, por exemplo, eu não quero me tornar o meu pai agressor. E aí eu começo a agir em negação do meu processo de agressão. E aí eu não consigo entrar em contato com a agressividade saudável no momento de me defender na vida. Eu não consigo usar isso, essa energia da agressividade, que a espontaneidade também serve nesse sentido, vai nos ajudar a mobilizar a agressividade em forma de criação, e aí eu paraliso, e aí eu não dou mais resposta. Então eu diria que é um caso de que o paciente começou a se reconhecer, Bruno. O Arthur escreveu alguma coisa aqui. Me parece que muitas das vezes a surpresa pode estar relacionada à negação de uma situação que ocorre na vida do sujeito frente a si mesmo, entrando em contato com o outro. Verdade? É isso aí, Arthur. É isso aí. Seguimos grupo. Certo, Bruno? Certíssimo. Aí a gente continua aqui dizendo que os gregos reverenciavam Dioniso como deus da surpresa e da transição. Walter Otto o exprime da seguinte maneira: o mundo conhecido pelo homem, o mundo em que este se estabeleceu com tanta segurança e aconchego, esse mundo não mais existe. A turbulência que acompanhou a chegada de Dioniso varreu do mapa. Tudo se transformou. Mas ele não se transformou num conto de fadas encantador, nem um ingênuo paraíso infantil. O mundo primevo deslocou-se para o primeiro plano. As profundezas da realidade se abriram. As formas fundamentais de tudo que é criativo, tudo que é destrutivo. Aí o que a gente acabou de falar, ó, vieram à superfície, trazendo com elas infinito arrebatamento e infinito terror. A imagem inocente de um mundo rotineiro, bem ordenado, foi destruída por sua chegada. E elas trouxeram não ilusões ou fantasias, mas a verdade, uma verdade que conduz à loucura. Bem o que a gente estava falando. Né? Então, muitas vezes, e aí às vezes a gente tem pacientes que, em contato com a surpresa, não conseguem ter um bom nível de reconhecimento de si, consequentemente de regulação emocional, aí se automutilam, né? E entram num processo de se machucar, justamente numa tentativa de controle emocional, de reconhecimento de si, quando em contato com a surpresa que, de alguma forma, demove um processo intrapsíquico de expectativa. Então, vai lá, joga essas expectativas no chão, eu tenho que lidar com a realidade das relações, eu não dou conta, e muitas vezes aí é que a gente começa a acompanhar alguns casos de automutilação. Seja bem-vinda, Juventina, tudo bem? Tá em atendimento, tranquilo. O que vocês acham disso, dessa questão da citação de Walter Otto sobre essa questão de trazer o que é construtivo e destrutivo, tudo que é criativo e tudo que é destrutivo vem à superfície? Amanda, eu fico pensando assim, estão me ouvindo bem? Bora, Nicole, então sim.
Eu fico pensando assim nesses momentos, né, de surpresa. Eu fiquei muito impactada com a palavra estilhaçada, né? Lá no começo ainda fiquei com esse negócio do perdi aqui desse estilhaço, né? Então assim, de alguma forma é um momento de uma quebra, né? De uma ruptura. Então eu penso num momento importante, um momento delicado. Também, assim, o terapeuta também está nessa surpresa, não é mesmo? Porque a gente também não sabe, né? A gente vai acompanhando, assim, se surpreendendo junto. E aí, assim, uma das coisas que eu fico pensando é a pressa como uma inimiga, né? Porque se a gente se apressa para querer buscar uma organização, né, sei lá, ou volta para aquela anterior, que mesmo que não era muito boa, estava capengando e ia, né? Então, assim, um momento assim bem importante assim, né, do processo terapêutico e o processo de vida, né? Não sei, fiquei pensando nisso, assim, de também de ser essa oportunidade de integrar o que é belo, o que é feio. Aí me veio até a imagem daquele, eu não sei o nome de uma técnica lá japonesa, assim, até E bem quando quebra, eles usam ouro, né? então assim, quer dizer, estilhaçou, quebrou, e aí aquilo foi reconstruído com uma cola que tem um ouro, e aí aquilo que era o feio, que ia jogar fora, se transforma, na verdade, num destaque, né? Então eu fico pensando assim, muito nesses momentos, quer dizer, como é que a gente vai também ajudando assim, esses estilhaços, ó, nós não vamos jogar fora, a gente vai pegar e a gente vai fazer um negócio bonito, que é a própria vida, né? Não sei, assim, foi um pouco disso. Muito bom. Eu não sei como se pronuncia, mas é kintsugi, uma técnica centenária do Japão, que consiste em reparar as peças de cerâmicas quebradas. Mas não sei se a pronúncia é exatamente essa. Acho que ninguém vai saber, então. Tá de boa. Eu acho que essa tua contribuição é maravilhosa, Nicole, de integrar essas partes negadas, né? De poder integrar essas partes e dar tempo para essa integração. Que às vezes a nossa pressa, como terapeuta, de querer curar tudo. É dureza, porque também, assim, dá esse suporte, assim, e acreditar, mesmo sem ver, assim, mas saber que vai. Uhum. Dá o tempo. Até porque, usando a tua analogia, eu fico pensando que é preciso encontrar os cacos todos, porque senão você não compõe direito. Se você tiver pressa para juntar todos os cacos, você não consegue compor direito. Nossa, Amanda, sim, sim. Não, eu tô impressionada, porque você sabe que eu fiz um atendimento hoje e uma pessoa me falou de um livro que chama Os Tais Caquinhos. E aí agora você está falando dos tais caquinhos, e é verdade, tem que juntar todos esses caquinhos. Senão eu fico um perdido por ali, às vezes é um perdido importante. Uhum. Que são todos os fantasmas dessas relações, que são todas as expectativas, todos os temores, todas as partes minhas negadas, todos os caquinhos, antes de fazer o processo de integração. A Dida disse que lembrou da música Colcha de Retalhos. Eu não lembro da música, Dida, se quiser depois jogar a letra aí pra gente. Não lembro dela. O Arthur diz, as pessoas querem muito imediato, até porque é preciso de tempo para curar. Como está sendo dito, é preciso procurar esses cacos para juntar e transformar. Dá trabalho e dói. É isso aí, Arthur. É isso aí. Posso falar? Por favor. Oi, meu nome é Rafaela, eu sou nova aqui e eu trabalho com luto bastante. E tudo isso que vocês estão me falando, nossa, me remete muito a tudo que acontece quando eu digo luto de perda física, né? De pessoas. E a pessoa passa por tudo isso, né?
tem muito a ver com a surpresa, mesmo quando a pessoa já fez um luto antecipatório, vem a surpresa, né? Não tem, a pessoa nunca está preparada 100%, né, para aquela perda. Então, tudo isso que vocês estão me falando, eu estou fazendo essa ligação, né? Também porque eu estou em contato com esse assunto. Obrigada, Rafa, por trazer o luto. Verdade, assim, acho que como surpresa a gente vai ter que passar por esse processo, e no caso do luto, é integrar o eu e o tu, né? A gente fala que no luto a gente também passa pela simbiose, a gente precisa integrar partes do outro na nossa vida para conseguir seguir, né? Então a gente... Isso, e fica nessa, como é que você diz, indiferenciação, nossa, sempre tem essa fase, e o tempo também. Muitos não aguentam respeitar o próprio tempo, né? Ah, mas eu já estou um ano assim, eu já não aguento mais sofrer, eu tinha que estar melhor. Então, tudo que foi conversado, né, foi lido até agora, é vivenciado, né, no luto. Com certeza. A Vanessa aqui no chat diz, lembro de você, Amanda, falando que precisamos dar algo para o paciente, fortalecê-lo, para poder mexer em algo sensível, mesmo que precisa ser retirado de alguma forma. Como dar algo antes para poder tirar algo ruim do presente. Porque a gente não pode pedir, por exemplo, para o paciente oferecer um acolhimento se ele não tem uma conserva de cuidado. Eu preciso oferecer esse modelo, eu preciso oferecer esse cuidado. Como que ele vai ter condições de oferecer continência se ele vem de uma matriz que não oferece esse cuidado? E aí, eu, como terapeuta, vou ser o modelo relacional, vou me oferecer enquanto modelo relacional para que ele possa desenvolver esse papel saudável de dar e receber afeto, né? E aí, sim, poder se acolher depois em um momento de crise. Senão ele não consegue dar conta mesmo, é disso mesmo, Vanessa. Aí, seguimos aqui na filosofia surrealista, nesse momento de transição em que as pessoas perdem o chão e relacionam-se com imagens, temores e sonhos, também as coloca diante de um encontro com o desconhecido. Os surrealistas reverenciavam esse momento e consideravam-no algo muito criativo. André Breton escreveu o seguinte. Peraí. Eu não vou ler francês, gente, só porque eu não quero. Alguém gostaria de ler francês, por favor? Ou alguém que manja do francês consegue trazer a tradução? Deixa eu ver aqui. Aqui embaixo tem. É na surpresa criada por uma nova imagem ou por uma nova associação de imagens que é preciso ver o elemento mais importante do progresso das ciências físicas, pois é o espanto que excita a lógica, sempre bastante fria, e a obriga a estabelecer novas coordenações. Volta. A tradução. Volta para o espanto, por favor, volta para aquele momento do espanto, o que tu falou? Volta lá. Na surpresa que é preciso ver o elemento mais importante do progresso das ciências, pois é o espanto que excita a lógica, sempre bastante fria, e a obriga a estabelecer novas coordenações. Que tem a ver com a nossa noção de espontaneidade e conserva cultural, né? Que, às vezes, quando a gente usa uma técnica que a gente chama de interpolação de resistência, quando a gente não age na complementariedade do paciente, que está lá esperando que eu haja de forma X e eu ajo de forma Y, naquele momento que eu fui inesperada enquanto psicoterapeuta, naquele momento o paciente vai ter que se reorganizar. E naquele momento da surpresa, ele tem uma chance muito grande de dar uma nova resposta, de surgir aí alguma coisa muito legal. E às vezes as pessoas entendem de forma equivocada, eu acho, a técnica de interpolação de resistência. Ela não é um bater no paciente, assim, psicologicamente falando, né? A gente não está numa luta de boxe. É a gente não agir na complementariedade esperada. Se o paciente espera de mim X e eu faço Y, eu estou não agindo na complementariedade esperada, nesse momento ele vai ter que ser criativo e gerar uma nova resposta, ou pelo menos ele vai ter que ficar pensando e fomentando isso para que ele possa em algum momento dar uma nova resposta.
Acho que isso é bem legal também de pensar. Eu não sei se essa tua versão tem, depois vai estar lá embaixo então, né, de certo, a tradução. Que para mim, eu acho que aqui não tá. Alguém gostaria de trazer alguma contribuição sobre isso? Fala, Rafa. Eu pensei agora em muito tempo de terapia, sabe, com a mesma psicoterapeuta, às vezes dá essa sensação, né, que a gente já sabe praticamente o que a pessoa vai falar, e é bem mais efetivo no início, talvez, por isso, né, isso que você trouxe agora me remeteu a essa questão. Exatamente, parece que a gente caminha um montão no início do processo de psicoterapia, depois fica um tempo em manutenção, às vezes o próprio psicoterapeuta também refaz a matriz, porque no psicodrama a gente diz assim, que quando tem um encontro, a gente volta para a indiferenciação, ou seja, a partir do momento em que eu consegui inverter papel com meu cliente comigo, a gente teve um encontro, teve uma relação télica, em que eu fui essencialmente eu, ele foi essencialmente ele, aí a gente vai ter que se reconhecer de novo, porque a gente já não é mais a mesma pessoa. Aí a gente volta para a indiferenciação e a gente vai ter que se reconhecer de novo. E aí passa. E aí tem sessões que isso é forte, é potente. Você volta para outra sessão e você volta assim, sendo outra pessoa, o terapeuta sendo outra pessoa. Mas, claro, um encontro é difícil, um encontro não é uma coisa fácil de se ter, nem numa relação psicoterápica, nem numa relação pessoal. Mas quando ele ocorre, a gente volta para a indiferenciação. E aí a gente vai ter que reconhecer de novo, que é esse friozinho na barriga do processo psicoterápico inicial, né? Mas sim, é bem isso. Muito legal isso. Mais alguém? Tá. Deixa eu seguir aqui. Moreno achava que os seres humanos são bastante despreparados e mal equipados para enfrentar os momentos de surpresa. Eu adoro esse trecho. E isso porque a espontaneidade é bem menos respeitada do que a memória e a inteligência. Adoro esse trecho. Adoro esse trecho. Como a gente tem essa dificuldade, né? Na psicologia, na forma como a gente lida com as crianças, na forma como a gente entende o processo educacional, como a gente dissocia isso. Às vezes uma criança que não respondeu uma equação da forma como deveria, mas ela super criou alguma coisa ali no caderno, ela fez alguma coisa, deu uma resposta ali naquele momento. Quem aqui já foi professor sabe do que eu estou falando. Às vezes o aluno não responde o que a gente pediu, mas ele dá uma resposta tão brilhante que não tem nem como você não considerar aquilo que ele fez, não tem como você passar batido por aquilo. E acho que a gente precisa olhar para a espontaneidade, assim como mesmo, e é isso que a Zeca nos propõe a partir de Moreno, com uma importância equivalente à importância da inteligência ou da memória. As nossas crianças precisam ser tão espontâneas quanto inteligentes, quanto lembrar das coisas. E não, né? Parece que a gente faz um esforço para que elas não sejam. Sai daí, não sobe aí, não faz assim, não mexe desse jeito, desce daí, não é assim. Fica quieto, menino. E claro, né? Essas são ações nossas para que a gente possa descansar. Que daí a gente sabe onde é que tá, o que está fazendo, enfim. Porque, né, criar um ser humano de forma que ele desenvolva sua espontaneidade é super difícil. Porque você vai ter que estar lá nos momentos para olhar por ele enquanto ele explora o mundo. E isso é muito difícil. Deixa eu ver aqui. O Arthur falou que lembra de quando eu estava atendendo um menino, um paciente infantil, e jogamos bola sem querer, chutei a bola e bateu no rosto dele. Tudo que fizemos foi rir. Sim. Adida, não achei a música, mas sim o poema da Clara Coralina. Sou feita de retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior. Obrigada, Dita. Então, sim, acho que a gente precisa olhar para isso, né? Em que medida que, às vezes, eu não sei vocês, eu que trabalho bastante com adolescente, às vezes
aparece para mim, ai meu Deus, está na época do vestibular, essa criatura ainda não se decidiu o que ela vai fazer, né? Precisa de orientação profissional, ou ele não dá conta, ele não. Vem muito dessa demanda escolar e de orientação profissional, e aí é uma valorização muito grande desse lugar da inteligência. Tive um paciente adolescente que ele criou uma lojinha, né, dentro de um aplicativo, e ele começou a vender lá alguns produtos que ele confeccionava e começou a gerar renda, mas a mãe queria que ele fizesse uma graduação e ele estava gerando renda legal. Fala, Antônia? Não? Ele estava gerando renda legal, assim, então, muitas vezes é disso, né, que se fala, que justamente porque a gente respeita tanto a memória e a inteligência, que a gente valoriza tanto a conserva, em detrimento da espontaneidade. O que é o saber se não uma conserva, né? O saber é uma conserva, só que a conserva, ela precisa ser um plano por um ato espontâneo, né? E não um fim em si mesma, que é o que acaba acontecendo. Aí, alguém mais queria trazer alguma contribuição? Sigo aqui. Aí segue dizendo, parece que todos os três, tanto o mitólogo quanto o surrealista e o moreniano, consideram o momento de surpresa um momento de transição, no qual se necessita o papel de criador. Então, o momento de surpresa aciona o nosso papel de criador. É na surpresa que a gente é chamado a criar. E é por isso, inclusive, que talvez seja importante que a gente proporcione momentos de surpresa no consultório, para convidar o nosso paciente a criar. Talvez, imaginando seja isso, né? Se de repente você tem a possibilidade, tá lá, de repente no diálogo, puxa aí, vamos fazer um desenho, puxa aí, então vamos levantar, então, né, vamos olhar aqui nessa música, porque há um convite ao papel do criador, né? Que é o que a gente quer para a mobilização da espontaneidade. Aí segue aqui, o jornalista pergunta, né? Moreno partia do princípio de que não aceitamos muito bem as mudanças. Quando somos crianças, as surpresas constituem algo encorajador, desafiador e delicioso. Quando, porém, nos tornamos mais velhos, essa atitude muda ou se desvanece, e é substituída por outra de temor diante das novidades. Podemos dizer que o ego, então, tem maior probabilidade de se apegar ao já conhecido? O que significam as surpresas para as pessoas? Aí vamos para a resposta que Zerka traz. Há duas maneiras opostas de se deparar com surpresas. Uma é a ansiedade e a outra é a alegria. É muito bom, né? Porque é isso. O que nos torna ansiosos? A nossa inabilidade de criar com as surpresas da vida. A gente quer controlar tudo, né? Nos torna ansiosos a inabilidade de criar com as surpresas. E a gente precisa dessa habilidade para poder sobreviver mesmo na vida. Aí depois segue dizendo, algumas surpresas desafiam as pessoas de tal maneira que elas não sabem lidar com elas e ficam inseguras. É aí que a espontaneidade precisa entrar. Deixar fluir a espontaneidade e a criatividade pode preencher aquele momento e reduzir a ansiedade. Por que é que a gente vai lá para a cena temida, gente? Por que quando o paciente diz assim, ó, eu tenho medo de dirigir, eu detesto dirigir, é horrível dirigir o carro. O que de pior pode acontecer, Zequinha? Eu posso bater o carro. Então, vamos imaginar essa cena do carro batido. Por que a gente vai lá? Vamos criar com a surpresa. Vamos criar com a surpresa. E quanto mais esse paciente criar com a surpresa, mais ele vai se sentir seguro, mais ele vai conseguir deixar fluir a espontaneidade e criatividade, vai se sentir no papel de criador. Vai reduzir a ansiedade. Então, talvez por isso que a gente tanto trabalhe com as cenas temidas, né, para a redução desse lugar da ansiedade. Adoro esse trecho aqui. Fala, Carlos. Nesse trecho também lembrei de quando a gente faz treinamento de algum papel que a pessoa está criando ou tem dificuldade em desempenhar. Por exemplo, eu atendo um paciente que tem muita dificuldade em fazer amizade. Daí ele traz que ele começou a fazer Muay Thai e tem um grupo de pessoas novas.
ele tem muito medo de estar com essas pessoas, então a gente vai lá com essas pessoas, a gente treina ele conversando com essas pessoas, o que de pior pode acontecer, quem é que é mais legal, que você consegue chegar com mais facilidade, quem é o mais temido desse grupo, quem você vê que talvez o santo não bata, o que você pode falar, o que você não pode falar, o que você gostaria de dizer. Então, me lembrei muito desse lugar. Muito bom. Muito bom. Mais alguém? Ah, que estava aqui, Antônia. É porque eu não fui até o final, Antônia. Achei. Aí segue dizendo assim: lembre-se de que a espontaneidade e a ansiedade são funções uma da outra. Quando a espontaneidade aumenta, a ansiedade fica rebaixada e vice-versa. Esse é o primeiro aspecto. Então, a gente já está claro para a gente, né? Paciente ansioso que paralisa, que não consegue dar resposta, que fica catastrofizando. Por que ele está catastrofizando? Ele está tentando aumentar o índice de controle, ele está pensando nas catástrofes para pensar em tudo que ele pode fazer para controlar. Ele não está conseguindo criar com o acontecido, ele quer controlar para que não bata, para que não aconteça a batida. Ele não quer pensar no que ele pode fazer com a batida. Ele não quer aprender a controlar, ele quer controlar a surpresa para que ela não aconteça. E não aprender a criar com a surpresa. E é isso que deixa a gente ansioso. É esse bagaço. A gente não consegue criar com a surpresa, a gente quer parar ela. E com a vida fica difícil, né? Amanda, tô aqui pensando, né, na história, né? O Moreno fala que nós somos deuses de braço quebrado. Então, é de braço quebrado. E a gente não quer ter esse braço quebrado, né? A gente quer ficar nesse lugar de Deus e... Controle de tudo. Mas tem o braço quebrado. Tem jeito não. Tem jeito não. Tem que lidar com o braço quebrado. E... sobre a espontaneidade e a ansiedade, tudo bem? A gente pode falar aqui da alegria, eu acho que é a próxima. Aí ela segue, né, dizendo que a palavra espontaneidade vem do latim sua sponte, que quer dizer de dentro de si, em concordância consigo próprio. Muito de acordo com, agora eu falando, muito de acordo com o que o pessoal, nossos irmãos lá da abordagem centrada na pessoa, falam da congruência com Carl Rogers, né? O que eles citam da congruência na humanista, a gente está falando da espontaneidade também. A espontaneidade não é só agir de acordo com o ambiente, de forma adequada com a situação, mas adequada comigo. Porque às vezes a gente não é adequado com a gente. E aí a gente não é espontâneo porque não está sendo adequado com a gente, com o que a gente sente, com o que a gente pensa. A gente não está sendo adequado. Então é por isso que a concordância é com a gente mesmo, né? Amanda, e aí nesse sentido também, assim, até entra com aquele lance das expectativas, não é? Porque, assim, o ser poder ser real, né? Então, esse senso de realidade mesmo, né? Nessa relação real. Verdade. Verdade. E aí a necessidade do estilhaçar para que a espontaneidade surja, para o contato com o ser real. Né? Alguém botou alguma coisa aqui por causa da conserva. Exatamente, Rafaela. Por causa da conserva. Aí diz que não deveria ser compreendida como comportamento impulsivo. Então, quando a gente está falando de espontaneidade, não é comportamento impulsivo. Relaciona-se com a pele e a reflexão. E também dá à pessoa a sensação de ser livre para agir de acordo com a situação. Olha que lindo usar liberdade e espontaneidade na mesma frase. Liberdade não é impulsividade. As pessoas clamam por liberdade, mas mesmo os existencialistas sabem que liberdade não tem a ver com isso. Liberdade tem a ver com clareza das escolhas. Quanto mais eu tenho clareza das escolhas que eu faço, das escolhas que eu tenho, maior o grau da liberdade. Que é aqui que a gente quer chegar com os nossos pacientes, né? Uma clareza das escolhas, uma tele, ou seja,
uma capacidade de perceber a relação e se perceber na relação, a reflexão em relação a si. É daqui que a gente quer chegar. Alguém pode... Tá aqui embaixo, Tele? Tá aqui, ó. Conceito de Tele. Moreno considerava que a empatia é um processo de mão única. Ele achava que há um processo que ocorre em ambas as pessoas e ultrapassa uma empatia mútua. Ele chamou esse processo no qual os pensamentos e sentimentos de ambos os participantes se entretecem de empatia de mão dupla. Ambos têm acesso à mente um do outro e se influenciam. A esse fenômeno, Moreno chamou de Tele. Aí depois tem alguns outros psicodramatistas que problematizam um pouco mais a Tele, o próprio Perazzo, né, tem um capítulo todo dedicado à discussão da Tele, enfim, e que às vezes não concorda muito com essa ideia de empatia em mútua direção, mas via de regra na percepção moreniana, então a gente está falando desse lugar em que eu consigo ter uma compreensão plena dos pensamentos e sentimentos do outro, e que o outro também tem uma compreensão plena dos meus sentimentos e dos meus pensamentos. Só para seguir aqui, porque às vezes tem pessoal novo, tinha o númerozinho ali. Aqui. Ele e ela não se defrontam com uma nova situação com ansiedade, mas com o sentimento de ser capaz de controlá-la. É louco, né? A gente escutar a palavra controle e espontaneidade na mesma frase. É bem louco. Mas a gente pensar que, de algum modo, a gente está sempre nessa ideia de necessidade de controle. A gente sempre busca. E em algum breve momento a gente vai ter uma sensação de controle, mas logo depois a gente já não tem mais, porque a vida é assim, né? E a gente vai chegar nesse lugar, que é eu crio, e quando eu crio eu me sinto seguro, tem uma breve sensação de segurança e, portanto, controle, mas daqui a pouco eu perco, porque uma nova situação vai acontecer, o controle nunca vai ser de alguma forma permanente, né? Ele vai, como a gente vive em contextos de mudança, a gente nunca vai conseguir estar no controle da situação. E aí é isso aí que faz os nossos ansiosos ficarem ansiosos. Aí segue aqui no próximo dizendo que o momento de surpresa pode levar a uma transição de um estado para o outro. No entanto, com frequência, a primeira resposta é o choque. Um estado para o outro, só para lembrar, da ansiedade para alegria, né? Alegria para ansiedade. No entanto, com frequência, a primeira resposta, então, é o choque. Ok. E se você não dominar a espontaneidade para sobrepujar o choque, estará empacado. Vemos isso frequentemente. Nesse caso, a primeira resposta geralmente é: meu Deus, como isso foi acontecer? E agora? O que é que eu faço? Então, a espontaneidade pode emergir e a transição pode seguir seu curso. Uma porta se fecha e a outra se abre. Mas você vai perceber que muitas pessoas estancam diante da porta fechada. Isso é muito forte. Isso aqui é muito forte. Né? Quantos pacientes estancam, quantos de nós, né, estancamos diante da porta fechada? A gente não consegue evoluir, porque a gente está sempre olhando para aquela relação que não teve desfecho, para aquele vínculo, para aquela mãe, para aquela filha, a gente fica paralisado na porta fechada. E a gente não flui, né, com as outras portas. Arthur, o velho medo do desconhecido. Aí, continua dizendo, nós tratamos, por exemplo, de pessoas com problemas relativos a divórcio. Essas pessoas muitas vezes se encontram fixadas num longo momento congelado, que a Antônia falou ainda há pouco. No psicodrama, as trazemos de volta para que desenvolvam a própria espontaneidade. Assim, tornam-se capazes de gerenciar a situação. Mas há também a possibilidade de uma transição, se a espontaneidade for equivalente ao desafio. Então, né, à medida em que essa espontaneidade ela está ali desenvolvida a ponto de conseguir lidar com a surpresa, o sujeito consegue rapidamente passar desse estado de ansiedade para alegria diante da surpresa. Muitos de nós ficam na ansiedade, não na alegria, porque a gente não consegue fazer essa transição, a gente fica na porta fechada. Ficamos na porta fechada, a gente não consegue criar, não conseguimos, né, lidar com a surpresa, e aí a gente fica na porta fechada, consequentemente na ansiedade. Agora, quem consegue criar, transcende da ansiedade para a alegria. Né? Transita da ansiedade para a alegria. E é louco, né? Porque às vezes as pessoas, inclusive quando eu dava aula, quando eu vinha, né, principalmente no início, as pessoas perguntavam assim:
nossa, parece, tu fala tão bem em público e tal, para aqui eu tô com a minha mão aqui embaixo, mas em geral eu tô com algum objeto na mão, que eu tô amassando, que eu tô passando entre os meus dedos. Eu dou aula com elástico na mão, fico com elástico, vai e volta, né? E eu tenho uma ansiedade quando eu tô nesse lugar, eu tenho um medo do que vai acontecer, mas minha vontade de criar é tão grande que eu termino feliz. Eu estava ainda há pouco numa live dizendo que quando eu termino um trabalho com grupo, eu pareço maníaca. Assim, eu tô num grau de alegria que parece que eu tô em estado de mania. E provavelmente por conta disso, assim, tipo, porque houve um processo de criação e eu saí do estado de ansiedade e fui para o estado de alegria. Mas, bom, só dando um exemplo de quando funcionou, né? Eu poderia dar tantos outros que eu fiquei parada na porta. A Eliane diz aqui, Amanda, a alegria seria o sentimento de sentir-se alegre ou é outra coisa? Isso mesmo. A alegria, a gente está falando dessa alegria, né? A Zeca ainda não trouxe filosoficamente aqui a alegria, mas é dessa que a gente está falando. Exatamente dessa. Deixa eu ver aqui onde é que a gente está. Que página é essa? Que página é essa, Arthur? Arthur não, Carlos. 39, tá. Paramos na página, então, 39. Se alguém puder anotar aí para a gente lembrar que a gente parou na página 39, a gente segue. Sempre parece que são só 4 páginas, são só 3 páginas. Ai, meu Deus, a gente vai... Mas não, a gente precisa fazer esse movimento de reflexão da palavra, de transcender a palavra, de poder fazer um movimento para a nossa realidade, senão a gente não cria com a obra, senão a gente está num desserviço do que a gente está falando. Se a gente tem que criar como? Eu penso que a gente não pode aceitar o livro como uma conserva terminada, a gente precisa criar a partir dela. Então, acho que é o que a gente está se propondo a fazer aqui. É isso aí. Então, tá. Gente, palavras de como é que estão saindo daqui hoje, como é que foi o grupo de estudos para vocês, como é que estão? Alegria. A alegria da Zeca, né? Essa alegria. Obrigada. Obrigada, Rafa. Preenchimento. Como eu usei a questão da coxa de retalho, então saiu descoberta. Coisas que estavam cobertas estão descobertas, assim, nossa, descobertas, duplo sentido. Reflexiva. Eu tô saindo surpresa, viu? Porque eu não imaginava que ia ser tão produtivo, prazeroso ouvir, assim, gostei bastante, viu? Que bom. Muito bom. Obrigada. Então, o pessoal tá botando incrível, esclarecedor, ótimo, alegria, rico. Saibam que a forma como vocês estão saindo daqui ou se sentindo aqui não dizem só respeito ao grupo, mas diz respeito a vocês, como diz Bustos. O que a gente sente no vínculo não é inteiramente do outro, é nosso. Então, a alegria, né, a reflexão, o estado de entusiasmo é de vocês, aproveitem que é de vocês, tá? Se cuidem, boa noite. Beijo grande. Beijo, beijo, gente.